Fala, fiel, e o Corinthians, hein? Bora falar do Timão e notícia boa. Tem a volta de Fabrício Angileri, jogo decisivo contra o Vasco no fim de semana e uma declaração polêmica do Ramon Dias. Muita informação com o Chico Garcia, ainda tem o Hugo Souza que pode se recuperar mais rápido do que a gente imagina, um baita zagueiro europeu que pode vir pro Timão e proposta por Martínez que pode tirar ele do Timão. Então já fortalece com um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Coringão e bora acompanhar o vídeo. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim. E de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei pra vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência, eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir, ele vai estourar, não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu, ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de um mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha. Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco, em uma semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de um mês sem o goleiro titular do Corinthians, talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar essa situação. O Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né, pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica, porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis, e essa é uma decisão muito difícil. Oi?
Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos. Como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque. Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis para o ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. A partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda que, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis ali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri? Então não fez nenhum sentido essa declaração do Ramon, que começa a se perder nas entrevistas, que quando tem jogos da Conmebol Sul-Americana é ele que tem que ir para os microfones responder e não pode o auxiliar. E aí a gente vê como ele se perde, né? Porque o Emiliano traduz, inclusive, muitas perguntas que são feitas a ele, que ele não entende, mesmo estando há algum tempo já no Brasil. O Emiliano responde a maior parte das perguntas e o Ramon fica meio que, né? E aí, quando é jogo da Libertadores, que é o técnico que assina a súmula, ele tem que dar explicações e ele não consegue. Então, só um detalhezinho aí de que eu fiquei desconfiado com essa resposta do tipo, não. E aí, o que eu vi no campo já não deu certo, e aí quando o técnico vai explicar, eu também não me convence, e aí fica difícil. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Vasco, que é de fundamental importância. Seria um baita reforço, né? Ainda mais que o Donelli sentiu o peso da responsabilidade no último jogo. E se você acha que parou por aí, ainda tem muita informação envolvendo o mercado da bola do Timão e a gente vai acompanhar. Zagueiro importante, brasileiro do futebol europeu, se ofereceu para jogar no Timão. Eu me refiro a Gabriel Paulista, 34 anos de idade. Ele sai muito novo do Brasil quando jogava no Vitória e passa a atuar em clubes grandes do futebol na Europa. Já esteve, por exemplo, no Villarreal, no Arsenal, no Valência, no Atlético de Madrid e desde o início da temporada passada no Beşiktaş da Turquia. Em entrevista ao André Hernan, Gabriel Paulista disse o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que eu tenho um sonho de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians, porque aí já entra em questões familiares e também de infância. Não fecho as portas para nenhum clube do Brasil, mas minha vontade é vestir o manto do Coringão. Declaração corajosa, porque ao mesmo tempo em que ele abre portas no Corinthians e mexe certamente com o torcedor, ele fecha portas no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, entre outros clubes paulistas. Não acho que, por exemplo, essa declaração o impediria de virar reforço de um time grande do Rio ou do Rio Grande do Sul, mas certamente dificulta uma eventual transferência para rivais paulistas. Corinthians que busca defensores para o segundo semestre, mas que para contratar o Gabriel Paulista precisaria abrir seus cofres. O atleta assinou contrato até junho de 2027 e tem sido titular absoluto. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. Desses 19 jogos, 18 na condição de titular. Você conhece o Gabriel Paulista? Caberia no elenco corintiano? Exclusiva. José Martínez, titular absoluto do Corinthians, tem sondagens do futebol dos Estados Unidos e do Catar. Jogador que virou titular absoluto e peça fundamental na conquista do título do Campeonato Paulista, foi o único dos meio-campistas do Corinthians que não teve recentemente uma renovação de contrato. O Carrijo e o Rodrigo Garro receberam recentemente aumentos salariais. Já o Martínez segue ganhando $70 mil por mês, o mesmo valor que ele havia acertado quando chegou do Philadelphia Union. Compra no ano passado por $1.800.000. Na atual temporada, Martínez tem 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Antes de gravar o vídeo, ao saber
das sondagens do Qatar e dos Estados Unidos, procurei o Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. O Diogo garantiu que o Martínez quer continuar. Venezuelano de 30 anos de idade, super adaptado ao futebol brasileiro e bastante feliz com tudo que tem vivido no Corinthians, especialmente depois do título do campeonato. Mas a tendência é que o Corinthians precise reajustar os salários do atleta para algo melhor do que esses 70 mil dólares, para que o Martínez esqueça essa ideia de se mudar ou para os Estados Unidos ou para o Qatar. E você... Galera, o zagueiro é experiente, tem bagagem internacional e pode ser uma baita peça para o nosso sistema defensivo. Aprovado pela Fiel, mas o que preocupou mesmo foi a notícia que veio logo depois. Esse cara é a cara do Corinthians, raçudo, intenso, decisivo e não pode sair de jeito nenhum. Comenta aí, Fiel, vende ou segura o Martínez até o fim da temporada? Quero saber a opinião de vocês. E Fiel, se você aceitaria Gabriel Paulista no Timão, deixa nos comentários. E o Martínez, segura ou negocia? Quero saber sua opinião. E deixa a sua opinião aqui nos comentários, que fortalece a gente bastante. Não esquece também de deixar o seu like no canal. Valeu, nação, até o próximo vídeo e vai Corinthians!